Oi galera, beleza? Eu vim aqui para mostrar um pouco o processo criativo da baleia jubarte. Eu comecei a fazer esses esboços, vou mostrar o processo de criação. Então, um estudo para uma segunda pintura que eu vou fazer agora em tecido, igual que eu tinha mostrado, parecida com a que eu tinha mostrado em um vídeo aqui. Nesse caso, a pintura vai ser colorida, né? Só que o esboço eu fiz assim, bem despretensiosamente, com lápis, e depois eu comecei a fazer ele com nanquim. Eu usei essa caneta de tinteiro que eu encontrei aqui e que estava funcionando milagrosamente, porque fazia muito tempo que eu não usava. E aí eu tentei falar um pouco sobre o processo, só que eu achei muito difícil fazer uma conversa enquanto desenhava e desisti. Bom, uma das coisas que eu achei que eu acabei falando enquanto eu estava desenhando é a importância do esboço, como é importante a gente ir treinando o desenho para se familiarizar com a anatomia, né, do que for que a gente vai fazer, seja animal, planta, pessoa, fazer várias figuras assim da mesma espécie, do mesmo objeto em ângulos diferentes, ajuda no processo e a destravar a mão também. E isso também colabora para a gente ir pensando na hora de pintar, né? Como é que eu vou fazer a pintura desse desenho? Outra coisa que eu também acho bem desafiadora, assim, é a perspectiva. Então, essa primeira baleia aí que eu tô pintando, desenhando, né, passando pra caneta, fazendo acabamento, eu acabei usando fotos de referência, que é uma das coisas que eu mais uso para poder fazer minhas ilustrações. Gosto muito de pegar imagens assim na internet mesmo, de referência de animais. Não de outros desenhos, gosto de pegar foto mesmo do animal. Acho que ajuda muito a entender e perceber também os movimentos. E depois eu fui fazendo esse acabamento com sombreado. Eu gosto de trabalhar com rachura e gosto também de fazer um tipo de rachura assim, às vezes mais bagunçado mesmo, né? Como se fosse várias curvinhas assim. Ao longo do vídeo vocês vão acabar vendo que nesse início eu tava fazendo umas linhas mais retas, mas depois eu decido mudar um pouco a forma de fazer a luz e sombra, né? Querendo ou não, quando a gente tá fazendo esse processo, a gente tá falando sobre a luz e sombra ali dos detalhes do desenho. E com a caneta também tem isso, né? Acaba que não rola fazer um sombreamento, assim, muito cuidadoso, assim, tipo, igual a gente faz com lápis e com carvão. Mas é claro que tem umas pessoas que trabalham com rachura que são absurdas e fazem um efeito magnífico, né? Eu não vim só falar, assim, do desenho. Eu acho que ensinar desenho é uma coisa muito complexa, né? Não sei se esse é o meu propósito aqui. Minha ideia é principalmente poder mostrar meu processo criativo. E é isso, a prática faz toda a diferença, sabe? Então, quem tem interesse em desenhar e tá vendo esses vídeos mais para poder se inspirar, a minha sugestão é essa: faça bastante esboço antes de fazer a arte final. Tudo bem, às vezes você pode gostar do esboço e querer colocar ele para outras coisas, né? Eu mesmo acabei gostando bastante do resultado de como ficaram essas baleias. E acho que elas podem ter aí um outro objetivo. Esses dias mesmo eu comecei a fazer uma lojinha de produtos, coisas assim, e aí eu tô pensando, né? Eu tô separando umas ilustrações para poder colocar. E aí eu achei vários desenhos antigos, assim, achei uns desenhos de 2019, 2018, que eu achei muito legal, 2020, principalmente assim, acho que de 2020. E são desenhos que eu tinha feito
porque eu tava afim de fazer. Por exemplo, teve um que eu fiz que era sobre o mau começo do Desventuras em Série. Fiz umas 3 ilustrações sobre Desventuras em Série, que foi um dos livros, assim, uma das coleções que eu mais gostei de ler, né, infanto juvenil. Tem 13 livros, tem série também, né, quem gosta de seriado pode aproveitar aí pra procurar e assistir, vale muito a pena. Bom, na minha opinião, eu achei super divertido, ao mesmo tempo é muito trágico. E, enfim, eu tava falando que eu tinha feito essa ilustração e aquela ilustração, ela foi uma coisa que eu fiz assim meio despretensiosamente, não tinha uma função. Eu já pensei em fazer card games ou cards assim, mas acabou que eu não dei andamento para as ilustrações do livro, né? Porque são 13 livros, eu ia fazer um de cada livro. Eu fiz 3. E aí acabou que eu tô pensando em colocar eles, né? Eu achei essas ilustrações, achei elas muito fofinhas e eu tô querendo colocar elas numa lojinha que eu tô montando agora. Então, essa é uma das coisas que eu acabei pensando em fazer. Quando eu faço desenho assim em nanquim, igual das baleias que eu tô fazendo, eu acabo disponibilizando normalmente para tatuar, porque as pessoas que tatuam comigo preferem fazer desenhos em preto do que colorido. Um ou outro acaba querendo fazer desenho colorido, mas em geral me pedem mais desenho em preto. E aí eu achei que ficou bem bacana, assim, pra virar um flash tatu essas ilustrações aí que vocês estão vendo no processo de criação. Nesse daí eu já mostro um pouco mais o tipo de rachura que eu falei, que ele é meio bagunçadão, né? É como se fosse assim, uns rabiscos, né? E aí eu vou escurecendo para poder fazer esse acabamento mais mostrando os detalhes, por exemplo, da boca. Enfim, eu achei também o movimento dessa baleia aí de cima muito legal, né? Porque ela tá com a nadadeira, eu ia falar patinha. A nadadeira tá mais pra frente. Então, uma das coisas que eu achei legal de usar e que eu gosto muito, assim, principalmente de usar foto como referência, é porque dá pra fazer isso, né? Dá pra pegar os animais em movimentos diversos. E acho que a movimentação faz muita diferença num desenho, para ele não ficar totalmente estático, né? Normalmente quando a gente acaba procurando uma imagem de baleia, assim, ilustração de baleia, são todas delas meio retonas, assim, meio biológica. E acho que esse movimento dá uma diferença no trabalho. Então, uma das coisas que eu priorizo na hora de fazer a escolha de uma foto para usar de referência para fazer a ilustração e o esboço. Então, assim, quando a gente pensa o desenho, a gente pode fazer uma série de questionamentos, né? Por que eu tô fazendo o desenho dessa maneira? Por que é que eu estou fazendo esse desenho? Acho que, às vezes, a motivação, né? O que é a mensagem também é uma coisa muito válida, porque quando a gente faz, a gente tá querendo expressar alguma coisa, né? Com esse desenho, com essa imagem e tal. Trazer alguns questionamentos, né? Quais são as proximidades entre eu e esse objeto, né? Ou esse ser, no caso, né? Das baleias. Além do fato de sermos mamíferos, então o oceano é uma coisa que nos liga, a água é uma coisa que nos liga. Nesse contexto, eu acabei falando bastante da outra vez sobre o saneamento, os problemas que a gente tem de enchente e etc, né? E também, né, de como o mar ele acaba sendo contaminado pela forma como a gente faz o nosso processo de saneamento e de desenvolvimento de uso da água. Mas assim, por que desenhar, né? O desenho, ele tem tantas possibilidades, né? Eu acho que ele ajuda a gente a enxergar a nossa realidade, a também sonhar outras realidades, pensar em outras possibilidades, né? Como é que um animal desse sobrevive debaixo d'água? Quais são os desafios que esse animal deve ter no dia a dia, suas profundidades e tal.
de fato, eu acabei ficando muito... acabei ficando bem confusa, assim. Eu quero falar sobre várias coisas e fica muito, muito complexo. Então, na verdade, não decidi nada, né? Eu acho que eu vou misturar um pouco de tudo aqui nesse canal. Mostrar os meus processos criativos, tanto de desenho quanto de pintura. Também falar um pouco, às vezes, sobre tatuagem e sobre cerâmica, mostrar os processos de cerâmica, né? Semana passada acabei também indo numa queima de raku e eu acabei filmando algumas partezinhas do processo para poder mostrar para vocês. E aí eu tô pensando em como fazer esse planejamento da divisão do meu trabalho de uma forma que não fique muito confusa para as pessoas, né? Porque eu acabo misturando um pouco de tudo. E assim, no caso, né, esse desenho que vocês estão vendo aí, o desenvolvimento, ele é um bom exemplo de flash, né? Desenho para flash de tatuagem e tal. Talvez ele possa vir a se tornar alguma estampa, né? Como eu falei para vocês, eu acabei fazendo uma lojinha na Mapenca, vou deixar o link para vocês conhecerem. Mas ainda não sei se eu vou colocar essas baleias, né? Mas já coloquei algumas imagens de ilustrações que eu fiz digitalmente. E eu acho legal mostrar esse processo de criação. Apesar de que, às vezes, quando a gente olha, assim, né, o desenho em time-lapse, né? Parece que as coisas são bem mais fáceis do que realmente são. Na verdade, é um processo que demora horas, né? Tanto para procurar a referência, quanto para poder fazer o esboço com seus acabamentos, né? Essas não foram as primeiras baleias que eu fiz para poder fazer o desenvolvimento da baleia de pintura no tecido, mas foram as que eu gostei mais. Eu acho que é isso. Acho que existe várias formas de comunicar, né? Quando eu faço elas assim, com esse tipo de rastelado, eu acho bem interessante, mas a cor também dá uma outra perspectiva. E eu gosto de fazer essa variação, né? Acho que a questão no final é essa. Eu gosto de trabalhar com materiais variados, eu gosto de fazer experimentações, né? Seja no nanquim, seja na aquarela, na acrílica, na cerâmica, na tatuagem. Alguns desenhos, assim, principalmente esses que estão assim mais em preto, normalmente eu tenho uma sensação de que eles só ficam realmente finalizados quando eles acabam indo pra pele, sabe? Porque esse papel, como vocês podem ver, já não é um papel branco, né? Ele é um papel meio creme. E eu acho que ele já dá um efeito mais próximo do que seria numa pele. Mas às vezes o contraste do preto no papel branco é uma coisa que fica legal, mas ainda fica meio incompleto pra mim. Em alguns momentos, quando eu faço a tatuagem, eu consigo fazer também alguns efeitos que eu não faço no papel. E aí eu acho muito, muito divertido, muito satisfatório ver o resultado final. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar aí. E, sei lá, se vocês gostarem de ver essas partes assim de processos criativos, tiver interesse em fazer algum tipo de trabalho assim comigo, né? Eu faço essas encomendas, nesse caso assim, mais para tatuagem. Mas também tem, né, essas lojinhas que eu tô colocando os produtos. E eu tô pensando ainda em desenvolver um site assim para colocar também as peças de cerâmica e os trabalhos originais de aquarela, né? Enfim, espero que vocês tenham curtido aí o processo e vamos que vamos. Pra mim ainda é muito novo, né, fazer esses vídeos, né? Eu ainda não sei muito bem quais são os temas, assim, que eu vou acabar abordando, mas eu acho que é interessante, né, deixar, assim, gravado esses processos, registrar de alguma maneira, né, a produção. É uma coisa que eu acho muito importante
ver, assim, o trabalho em desenvolvimento, né? Saber que ele não surge do nada e, às vezes, também começar a pensar um pouco mais nele, né? Essa mesmo que é a última que eu tô desenhando agora no vídeo, ela foi a que eu usei de base para poder fazer a pintura no tecido, que vai ser a que eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo. E eu achei que e no final foi engraçado, né? Porque eu usei esse esboço como base. Acabei nem olhando a fotografia, né? Que eu falei que eu uso foto e tal. Então, tipo, enquanto eu tava fazendo esse esboço, eu tava olhando uma foto de uma baleia, né? Nessa posição. E aí, depois que eu terminei, eu usei esse esboço como base para poder fazer a pintura no tecido. Então, tipo, só com esse esboço eu já tinha uma noção dos valores, né? Da onde ia ser mais escuro, onde ia ser mais claro. E eu não tinha uma base ali de cor para usar de referência, né? Porque eu não usei a foto. Então, foi tudo muito intuitivo, assim. E é isso, eu gosto muito desse tipo de trabalho. Eu acho super divertido, né, fazer essas achuras. E poder apresentar eles aqui, né, então é uma das coisas que eu tô me desafiando um pouco a fazer. Acho difícil também me expor demais, assim, mas eu resolvi fazer esse teste, né, e mostrar aí como que ficou o processo e ter essa conversa um pouco, né, sobre desenho, produção do trabalho. Acabei antes, tinha feito um outro vídeo, né? Tinha falado sobre um livro Convenção dos Ventos da Ana Primavera, indicado também para quem tiver interesse mais nesses assuntos de agroecologia, permacultura. Mas eu vou deixar esses assuntos para outro momento, porque acho que não é uma coisa que eu tô muito assim. Acho que ficou meio confuso, né? Essa mistura de vários assuntos. Mas é isso, gente. Valeu. Aproveita aí para ver o finalzinho do processo. E qualquer coisa, vamos conversar isso sobre as coisas que vocês acharem mais interessantes. Se você prefere mais ver e ouvir sobre desenho, ou se eu acho que eu vou acabar compartilhando também um pouco sobre a minha produção, a forma como a minha produção ela se encaixa aí nessa loucura, nessa multiplicidade. E é isso.